E aí, pessoal, beleza? Mais um resuminho aqui. Agora eu vou falar do pré-natal, tá? Pelo Ministério da Saúde, é preconizado no mínimo 6 consultas. Segundo o novo protocolo, é 7, tá? O protocolo antigo dizia 6, 1 no primeiro, 2 no segundo, 3 no terceiro, tá? As recomendações: vitaminas, exercício físico, atividade sexual, vitaminas. As vitaminas, elas são essenciais para as grávidas, né? Porque ela está consumindo por 2 as vitaminas. Mas vitamina em excesso pode ser teratogênica, ou seja, dá malformação no bebê. Por exemplo, a vitamina A, tá? Então, quais são as vitaminas que mais se usam? A complementação de ferro e ácido fólico. Primeiro, vou falar do ácido fólico, que geralmente se dá até 13 semanas. A gente dá como profilaxia 0,4 miligramas. Para quê? Para evitar defeitos no tubo neural do feto, tá? Para quem que tem que dar mais, né? 4 miligramas. Geralmente é 0,4. Quando se dá a profilaxia de fatores de risco, se dá 4 miligramas. Para quem? Para filho anterior acometido, né? Quando tem filho anterior com defeito do tubo neural e pacientes que estão usando os anticonvulsivantes. E o ferro? O ferro é profilaxia para fazer o quê? Para evitar anemia, tá? Então, a hemoglobina até 11 na mulher é normal, tá? É anemia fisiológica. Tem que dar 40 a 60 miligramas de ferro elementar. Geralmente, a gente dá no SUS 2 comprimidos, 2 vezes ao dia, um comprimido 2 vezes ao dia, né? Então, 2 comprimidos ao dia. Sempre falar para ela que tem que tomar com suco de laranja ou suco de limão, porque a vitamina C ajuda na absorção do ferro, tá? E geralmente a partir de 20 semanas até 3 meses pós-parto. Por quê? Porque o ferro que o bebê utiliza também é passado pelo leite. Então, por isso que até 3 meses pós-parto. E atividade física? A grávida pode fazer atividade física? Normal, gente. Tem que ser normal, mas não exercícios de grande impacto, óbvio. Ela não vai ser uma campeã de crossfit, né? Então, exercícios moderados aí. Por quê? Porque a gravidez, ó, ela aumenta os agentes trombofílicos, né? Então, aumenta a chance de trombose. Então, ela precisa se exercitar, fazer o sangue circular, né? Também para fortalecer o assoalho pélvico, para isso que serve o exercício físico. Por quê? Porque ela vai ter um bebê que vai passar por ali, então ela precisa fortalecer esse assoalho pélvico. Atividade sexual normal também, não há contraindicação. A DPP, data provável de parto, como é que se calcula? Geralmente com a regra de Nagel, né, Nageli, que é a data da última menstruação mais 7 dias. Aqui eu coloquei -3 porque é mais fácil, mas a regra de Nagel, né, diz, se eu não me engano, é mais 9, né? Então, -3 é mais fácil, -3 e não pode esquecer de virar o ano, tá? Se tiver o número aqui que precisar virar o ano, não pode esquecer de virar o ano, tá? Porque geralmente as provas de residência dão uma pegadinha aí. Gesta para. Gesta para. E os gêmeos? Os gêmeos dobram gesta para? Não, gemelar não dobra gesta nem para, tá? Vacinação. O que pode dar na grávida e o que não pode? O que não pode dar na grávida? Os atenuados, tá? Por quê? Porque são vírus vivos, né? Então, a tríplice viral não pode, o sabin, que é o da polio, não pode, da varicela, BCG, febre amarela, tá? Febre amarela ainda tem um porém. Então, a tríplice viral, o da polio, o varicela, BCG são contraindicações absolutas, né?
A febre amarela. Se a gestante quer ir para uma região endêmica, você tem que desaconselhar ela. Mas se mesmo assim ela quiser ir, precisar ir, tá se mudando, precisa dar. Daí tem que dar, tá? Tem que aplicar. Quais são as permitidas? Inativos, qual que é? A DT ou a DTPA, a hepatite B e a influenza. Aqui também a gente pode colocar o coronavírus agora, tá? Na época que eu assisti os vídeos do Medicel e do Medicurso, era 2020, então não tinha. Agora que a gente pode colocar, já tá dando para as grávidas as doses do coronavírus, tá? Então, inativo. A DT e a DTPA é o que mais a gente fica em cima, né? Que é do tétano, né? Diftéria, ainda colocou pertussis. Quando pode dar? Geralmente acima de 20 semanas, tá? A primeira DTPA, em toda grávida. Por quê? Porque a DTPA não é para proteger a mãe, é para proteger o bebê, tá? Então, se a mãe, por exemplo, tá com a carteira de vacina em dia, tem as 3 doses, dá mesmo assim? Sim, porque é para proteger o bebê, dá uma dose de DTPA. Se a mãe nunca foi vacinada ou se tem apenas uma dose de tétano, então vai ter que dar 3 doses, vai ter que dar o DT, depois de 30 dias outro DT, depois de 30 dias a DTPA, que é a última, tá? Hepatite B dá só se ela não foi vacinada, tá? Então, se ela tem as 3 doses, não precisa. A influenza precisa e o coronavírus, né? Só se ela também não tiver do coronavírus, não tiver todas as doses em dias, tá bom? Bom, o resto dos exames. Os exames, quais são os exames que a gente vai fazer, né? Mnemotécnica pneumônico testar. T de tipagem sanguínea e RH, daí eu coloquei cumbis indireto. Quando você pede cumbis indireto? Quando é RH negativo, tá? Porque pode dar eritrobastose fetal, então a gente pede o cumbis indireto. EAS e urocultura. O EAS é o da urina simples e urocultura, sexuais. O HBsAg agora já não se pede mais, tá? Não se pede o HBsAg. Você faz os testes rápidos, verifica as vacinações da hepatite B e o HBsAg já não se pede mais. HIV e VDRL só se der positivo para no teste rápido de sífilis, tá? Toxoplasmose, IgM, IgG, anemia. O A de anemia é hemograma completo e A de açúcar, né? Glicemia de jejum. E o R de repetir. Quais que vão se repetir? A urina, os sexuais, né? Tirando anti-HBs não se pede mais, faz os testes rápidos. E a anemia, hemograma completo, e o açúcar daí vai ser o TOTG. Mas para grávida diabética, não se pede, tá? E a toxoplasmose? Como é que funciona da toxoplasmose? Cai muito. A gente vai ter os IgG e os IgM, né? Se o IgG vier negativo e o IgM negativo, não tem imunidade. Ela é suscetível, então tem que repetir a cada 3 meses, cada trimestre tem que repetir. Se tiver o IgG positivo e IgM negativo, o IgG é de passado, quer dizer que ela tem imunidade, já pegou alguma vez, nunca mais vai pegar. Se tiver o IgG negativo e IgM positivo, é infecção aguda, tem que tratar, tá bom? E se tiver IgG positivo e IgM negativo, é antigo ou é recente? Bom, como a gente não sabe, a gente começa a tratar, né, com a espiramicina e pede o teste de avidez só se tiver menos de 16 semanas. Se tiver menos de 16 semanas,
pede o teste de avidez, tá? O que é o teste de avidez? É procurar o IgG, tá? Se tiver muito IgG, a avidez está alta, muito IgG, quer dizer que é passado, tá? Se tiver maior que 4 meses, então foi fora da gravidez, não trata, isso aí suspende. Agora, se a avidez estiver baixa, tem pouco IgG, então não é passado, não é infecção passada. Se tiver menos que 4 meses, quer dizer que é infecção aguda. Como é que a gente trata? Com a espiramicina, tá? A gente trata com a espiramicina e tem que rastrear o feto. Como? Com a miniocentese, tá? Sorologia em 3 semanas ou IgA. Miniocentese, a gente tem que buscar na miniocentese o PCR da toxo, buscar o toxoplasma diretamente, tá? Se toxo vier sem avidez, e você tem que solicitar, que geralmente, se bem positivo, já vem com o teste de avidez, tá? Mas se não vier, e a gente tem que solicitar, começa com a espiramicina. Não vamos esperar vir o resultado não, tá? Se o teste vier alto, vai suspender a espiramicina, porque a espiramicina é que evita a transmissão vertical, tá? Infecção fetal. A gente vai fazer a miniocentese procurando a toxo no líquido amniótico com o PCR que eu já falei. Se der positivo, a espiramicina, né? A espiramicina que eu já falei também é que impede a transmissão vertical. E se der positivo, a cada 4 meses vai inverter espiramicina com sulfadiazina, mais pirimetamina e ácido folínico, tá? Então, 4 meses espiramicina, depois 4 meses sulfadiazina, pirimetamina e o ácido folínico. Os 2 tratamentos manifestos intercalados entre 4 semanas. Por quê? A sulfadiazina, a pirimetamina e o ácido folínico, eles tratam o feto, tá? E a espiramicina trata a mãe e impede a transmissão pro feto, tá? Então, por isso que tem que intercalar. Então, a pirimetamina é menos que 20 semanas, tem que tomar cuidado, ele é teratogênica. E a sulfadiazina, maior que 30 semanas, dá kernícteros, então até 36 semanas, tá bom? Muito bem. E a ultrassonografia? A ultrassonografia para confirmar, geralmente a gente pede a de transvaginal. A transvaginal, se não vier o valor da translucência nucal, tem que pedir a translucência nucal. O valor normal é menor que 2,5 milímetros, tá? Aí, nisso também vai aparecer o osso nasal e o ducto venoso. Entre 20 e 24 semanas, se pede a morfológica, tá? 20 e 24 semanas. No terceiro trimestre, se pede a obstétrica normal, tá bom? 32 semanas. O rastreio de infecção de Streptococcus gram-positivo, tá? Que é o famoso GBS. A gente vai pedir com 35 a 37 semanas por um suave vaginal e retal, tá? Quando não precisa rastrear? Quando não precisa rastrear? Quando algum momento das urinas vierem bacteriúria atual para GBS, daí você tem que anotar, né, no cartão pré-natal que já veio com uma bacteriúria para GBS, daí não precisa pedir com 35 semanas. E se o filho anterior teve GBS, tá? Então, tem registro de que o filho anterior teve GBS? Não precisa pedir. Aí, só anota na carteirinha, no momento do parto, tem que fazer a profilaxia, tá? Então, quem que faz a profilaxia intraparto? Grávida com bacteriúria atual para GBS. Filho anterior que teve GBS, que eu já expliquei aqui. Um SWAB positivo entre 35 e 37 semanas, quando não é caso dessas duas. E sem rastreio com risco, tá? Não teve rastreio, mas tem risco. Trabalho de parto menor que 37 semanas, ou uma temperatura axilar maior que 38, maior ou igual a 38 no intraparto, ou bolsa rota maior que 18 horas, tá? Então, esses 3 tipos. Trabalho de parto menor que 37 semanas, então, pré-termo, né?
Temperatura axilar, se a grávida tiver com febre no intraparto, né? 30 é maior que 38 e bolsa alta é maior que 18 horas. Como é que vai tratar? Com a penicilina cristalina, intravenoso, 5 milhões de ataque, tá? E depois de manutenção, metade, 2,5 milhões, tá? De 4 em 4 horas. Esse é o tratamento. Quem que não deve fazer? Grávida que vai fazer cesariana eletiva, não precisa. Se o SUAB vier negativo, tá? E não teve rastreio, mas não tem fator de risco, tá bom?